Boa tarde, espero que todos estejam conseguindo me ouvir. Só queria que alguém me desse uma confirmação para ver se eu estou no lugar certo finalmente. Oi, Isabela, tudo bem? Você consegue me ouvir? Márcia, Isabela, antes que os outros entrem, pelo amor de Deus, é um detalhe. Clica daqui, clica dali, gira para um lado e de repente uma coisa aparece. Finalmente deu certo. E ainda bem que é a última. Vamos esperar entrar mais pessoas para que eu me apresente e a gente comece o encontro de hoje. Agora eu vou me acalmar também. Muito obrigado pela emanação de fluidos de todos vocês para que eu acertasse essa entrada. Muito bem. Olá, Érica. É com emoção, Marcinha. Gente, eu tenho que fazer isso junto com vocês para vocês verem o desespero que é. Clica em cima, não acontece nada. Clica na casinha, não acontece nada. Aí a Fernanda disse para girar da esquerda para a direita, que apareceria. Aí o botão embaixo apareceu, aí eu vi ao vivo e tudo, mas antes não aparecia nada. Era só passando stories dos outros o tempo inteiro. Mas vamos lá. Bem, eu vou me apresentar para vocês, mas todos vocês me conhecem. Os que. Ei, Ricardo. Mas vai ficar lá na nossa. Postado lá. Por favor, quem postar, corta essa coisa do início aí, tá? Vamos colocar só a partir de agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Naús e nós estamos aqui dando sequência ao nosso estudo do Evangelho. É um trabalho online promovido pelo Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. E hoje nos cabe um pequeno trecho do capítulo 8 do Evangelho Espírita, Bem-aventurados os puros de coração. Né? Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa abertura, uma vibração, uma prece, uma oração, para que nós possamos contar conscientemente com a presença dos bons espíritos, para que eles estejam aqui conosco, harmonizando as energias e auxiliando. Tá bom? Quando você precisar falar comigo, não me ligue. Me mande mensagem. Sim, então nós vamos agora continuar e vamos fazer a nossa prece. Irmãos queridos, trabalhadores do Ivone, que nos inspiram, nos intuem para a realização deste trabalho, nós queremos contar com a presença de vocês para a organização, proteção deste encontro, que todos nós possamos aproveitar da melhor maneira possível este momento em que vamos fazer mais uma reflexão sobre os princípios da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que possamos estar na companhia dos amparadores espirituais, dos nossos mentores, guardiões, protetores, e que este seja mais um passo na nossa caminhada de iluminação em direção ao nosso destino, que é a perfeição espiritual. Que a paz do Pai esteja aqui conosco, que assim seja. Muito bem. Nós vamos fazer de maneira invertida esse nosso encontro de hoje. Enquanto eu fazia uma releitura dessa parte, no fundo essa parte é do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro, pecado por pensamento adultério, me veio a intuição de conversar sobre um aspecto mais profundo e depois eu faço a leitura. É como se nós fôssemos fazer um preparo para depois absorver o texto da melhor maneira possível. Eu estava me questionando sobre certo e errado. E buscando que
não me recordo em nenhuma passagem das orientações espíritas que nos coloquemos sobre as questões: isto é certo, isto é errado. É claro que certo ou errado, dentro da nossa concepção, ligando aos princípios do Espiritismo, é tudo aquilo que auxilia ou atrapalha o espírito na sua progressão, na sua evolução. Porque é para isso que estamos aqui, é para isso que todo esse processo existe. Então, em vez de me preocupar especificamente sobre certo ou errado, eu gostaria de conversar com vocês sobre causa e efeito, ou causa e consequência dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Considerá-las, se esses pensamentos, sentimentos e ações são certos ou errados, deveria ser sempre e unicamente se eles contribuem ou se eles atrapalham a nossa progressão espiritual. Qual é o plano maior do Criador? Conduzido aqui neste planeta pelo Cristo planetário. Qual é esse plano? Bem, fomos criados simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio e colocados num processo de experienciação da existência, para que entre diferentes padrões vibracionais, diferentes energias, nós mesmos, uns com os outros, nós pudéssemos, em meio a choques, aproximações e afastamentos, nós pudéssemos burilar a nós mesmos, lapidar a nós mesmos. Nós pudéssemos nos preparar pela prática para lidar com todas as energias, todos os padrões energéticos, todas as vibrações. E por algum motivo que desconhecemos, este parece ser o modelo mais eficiente que o Criador encontrou. Não considerar isso seria interpretar que o Criador não é perfeito e que o seu método, seu processo é falho. Então, como eu parto do princípio da perfeição da criação, não vou questionar os métodos do Criador. Certamente precisamos passar por um processo como esse, que todos nós estamos aqui, encarnando e reencarnando e nos deparando com as consequências dos nossos próprios atos ou das nossas próprias causas. Hoje, nós estamos lidando com as consequências que demos causas anteriormente, nesta vida ou em vidas pregressas. Amanhã estaremos colhendo consequências das causas que estamos gerando agora. Se as consequências e as causas e o alinhamento entre causa e consequência for considerada um erro ou um acerto, isso só tem cabimento diante do processo de crescimento e evolução em busca de nos tornarmos espíritos puros. É esse o nosso contexto. É por isso que nós estamos estudando esta doutrina, para interpretar a partir dessa forma. E por que eu fui lá longe para falar de adultério? É simples. Porque adultério, superficialmente, aqui na superfície, se eu estiver falando aqui na superfície, nós vamos abordar aspectos de traição entre cônjuges, entre traição de intenções, traição de promessas, traição de sentimentos, traição de segredos. Nós vamos estar muito centrados no erro, olha só, de novo, no erro que cometemos uns com os outros. Mas aí a gente vem para o outro ponto. E eu vou lembrar o caso da mulher adúltera, que o Cristo disse àqueles que queriam apedrejá-la, simplesmente que aquele que não tivesse erro. No modelo bíblico, nós temos lá pecado, nós não lidamos aqui no Espiritismo com o conceito de pecado. Aquele que não tiver erro, que atire a primeira pedra.
Muito bem, ninguém atirou. Por que ninguém atirou? Porque todos nós ainda temos erros. E esses erros, diante da colocação feita anteriormente, significa todos nós ainda sentimos, pensamos e agimos em desacordo com o caminho que pode mais rapidamente nos fazer encerrar este processo evolutivo e chegar ao destino de espírito puro. Perfeito. Esse é o ponto. Mas olhem bem, esse erro ou acerto, pelos olhos de quem? Pelos olhos dos outros? Quem pode dizer o que um erro é para mim, se seria da mesma forma para o outro? Ou seja, se as consequências dos meus atos são para mim da mesma forma que seriam para outra pessoa. Nenhum de nós que se encontra em erro na mesma situação dos outros pode ou tem condições de avaliar ou julgar o que é um erro. Olhem bem, nós estamos avaliando isso aqui do ponto de vista espiritual. Quem desejar esclarecimentos para suas condutas carnais, não é aqui, é no psicólogo, é em outra situação. Aqui nós estamos abordando do ponto de vista espiritual. E é claro, dentro de uma filosofia espírita, que é isso que nós estamos aqui, filosofando do ponto de vista espiritual. Então, meu erro é aquilo que eu fiz contra a minha própria evolução, contra o meu próprio projeto evolutivo. Um erro é aquilo que eu deveria ter tido mais atenção e não tive. Eu não posso considerar um erro algo que eu tenha feito ou que eu tenha reagido porque me deparei pela primeira vez. Tudo bem, não é mais a nossa situação no final de uma fase, de um planeta de provas e expiações, muito provavelmente todo tipo de problema que um encarnado nesse padrão existencial poderia passar, nós já passamos. Então, quase tudo que acontece conosco hoje, por incrível que pareça, é reincidência. Quase todo erro que cometemos em relação ao nosso próprio plano evolutivo é uma reincidência. Muito raramente alguém estaria se deparando pela primeira vez com um tipo de decisão e cujas consequências já não tivessem sido experimentadas anteriormente. Então, nós já experimentamos. Todas as vezes em que fizemos em desacordo com nossa consciência, nós já fizemos anteriormente. Não está sendo agora a primeira vez. Todas as vezes que prometemos e não cumprimos, sim, prometemos e não cumprimos e fazemos isso muitas vezes, esse é um problema. E esse se torna um problema grave. Vou só colocar um pezinho lá no nosso tema, na parte mais superficial do nosso tema, para que vocês avaliem sobre o que nós estávamos filosofando. É impressionante o valor das coisas que nós declaramos. Ninguém precisa ir a uma igreja ou a um religioso ou a qualquer lugar fazer uma cerimônia de compromisso com outra pessoa. O que é essa cerimônia de compromisso? Ali onde você, de livre e espontânea vontade, declara que você estará com a pessoa, que você cuidará da pessoa, que você protegerá a pessoa. Ninguém obrigou você a declarar nada disso. Você foi lá e declarou. Tudo bem. Como o número de afastamentos nas relações humanas é imenso, nós deduzimos que estamos declarando de maneira inconsciente e inconsequente para nós. Mas toda causa tem consequência. Então, da mesma forma que eu sou capaz de declarar um compromisso para alguém, eu tenho que ser capaz de olhar nos olhos dessa pessoa e declarar o meu interesse, a minha intenção de repactuar esse compromisso. Inconscientemente, é isso que normalmente acontece quando os espíritos se afastam.
Não vou falar somente de casais, pais e filhos, ou irmãos. Se eles se afastam, isso não implodiu o compromisso, porque tudo tem consequência. Não culpa, consequência, vamos separar. Não estamos falando aqui de culpa, nem de buscar culpados. Aliás, se alguém quer achar um culpado para qualquer coisa, pronto, eu sou o culpado. Agora que já tem o culpado, vamos esquecer de culpa e vamos falar de causa e consequência. Porque é isso que importa. Tudo tem consequência. Então, estar com alguém tem consequência, deixar de estar com alguém também tem consequência. Então, no momento que eu me aproximo, um espírito se aproxima de outro espírito, não importa em que tipo de relação, eles assumem compromissos energéticos, que são inconscientes, mas são compromissos. Significa dizer que eles não podem mais evitar as consequências desse compromisso. Então, se numa vida não demos conta de algum compromisso, seja com pai, mãe, cônjuge, filho, amigo, conhecido, não importa, certamente, em existências futuras, nos será oportunizado novamente encontrar com aquela pessoa em situação de honrar o compromisso assumido. Ah, mas por quê? É uma obrigação? Não, não é porque seja uma obrigação, mas porque é parte do comportamento de um espírito puro. No momento que ele manifesta a sua intenção, ela é constante, intensa e permanente. O espírito puro não precisa manifestar a sua intenção o tempo inteiro para todos. Mas quando ele decide manifestar a sua intenção, ela não depende de mais nada a não ser das decisões que ele próprio já tomou, porque ele se encontra plenamente consciente do que acontecerá lá na frente. Ele já experimentou todos os tipos de consequências e ele está consciente do que vai acontecer no momento que ele se compromete. Então, antes de nós falarmos de adultério no ponto de vista superficial, da relação conjugal, em situação legal ou emocional, ou o que quisermos abordar, nós estamos falando do compromisso entre espíritos. E aí independe de sexo, independe de situação, independe de contexto, compromissos. Nós estamos aprendendo a lidar com compromissos. E especificamente, todo compromisso nos gerará consequências. Uma vez compromissado com outro espírito, o que inconscientemente, inicialmente eu fiz foi: eu te reconheço, meu irmão, reconheço a tua existência e decido me aproximar de ti e decido compor essa teia de energias divinas junto a ti. Compor, nós estamos nos amarrando no tecido divino. Estamos fazendo parte da existência. Ah, enquanto encarnados aqui a gente se chateou, a gente brigou, a gente magoou, a gente traiu, a gente matou um ao outro aqui nas experiências da vida. Sim, isso desatou o laço lá? Desatou não. Parte do processo de experienciar a vida reencarnando é estabelecer vínculos, amarras nesses laços do tecido divino. Então, observando por esse olhar, o que eu posso dizer mais especificamente sobre o tema, porque já eu vou fazer a leitura para que possamos fazer reflexões finais. Mais especificamente sobre o tema, o que eu posso falar é: as pessoas podem se divorciar? Claro! Se as energias estão desequilibradas, esses espíritos, eles não estão aqui para sofrer uns com os outros. Eles estão aqui para buscar equilíbrio, harmonização interior. Ninguém pode dar nada ao outro se não tem harmonia consigo mesmo. Não há problema quanto a isso. Aliás, nada acontece aqui que já não tenha sido acordado lá,
nós já acordamos em desdobramento esse afastamento temporário. Já está amarrado, lembra? O afastamento é temporário. Então, eu vou me afastar, vai e vai retornar. Talvez ainda como cônjuges, talvez com sexos invertidos, talvez já como pai e filho, mãe e filho, filha, irmãos. Não se sabe qual é a melhor forma. O que se sabe é que estamos amarrados e continuaremos próximos. Continuaremos nos aproximando no amor, que é a energia sublime. Então isso é inevitável. Então o que não pode acontecer? E desculpem eu dizer algo que às vezes pode doer. Não dá para divorciar e ficar com raiva do outro. Não dá para divorciar e abandonar o outro à sua sorte. E dizer que agora não se tem mais nenhuma responsabilidade com aquela pessoa. Do ponto de vista espiritual, isso é uma grande falácia. Isso é uma mentira. E do lado de lá nós vamos relembrar a nossa responsabilidade. Então, do mesmo jeito que a gente sabe ou soube entrar numa relação, por mais difícil que pareça, e por mais que nós busquemos culpados, já disse, culpado sou eu, né? Para que a gente passe a buscar as nossas responsabilidades, não as nossas culpas. Isso aprisiona o espírito, isso não é bom. Então, já são tantas dores que a gente deseja dor para o outro. A gente não quer só se livrar, a gente quer que o outro sofra. A gente está desejando desamor. Eu posso me afastar de qualquer pessoa nesta vida de quem eu decidi me aproximar. Ciente das dificuldades, ciente da minha incapacidade momentânea de amar o outro. Isso vale para filho, filha, colega, amigo, desconhecido. Esse é o amor crístico. Eu não consigo olhar para essa pessoa com uma energia boa. E eu não consigo, não é por culpa. Responsabilidade dela. Eu não consigo por mim, porque eu estou tão desequilibrado em meio às experiências que tive com aquela pessoa que não consigo ter paz comigo. Então eu não consigo emanar energia boa, não consigo emanar energia sublime, não consigo emanar um olhar amoroso. Eu sinto raiva, sinto irritação, sinto desprezo, sinto desgosto. Só que eu estou achando que estou sentindo isso pela outra pessoa. Na verdade, estou sentindo por mim. Eu estou sentindo é por mim mesmo, mas projeto na outra pessoa. Mas isso é uma outra história. Isso é questão para os psicólogos, não é nosso problema aqui. O que importa é, eu preciso aprender a me afastar de alguém do mesmo jeito que eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu certamente não estava com raiva, não estava irritado, não estava me sentindo mal. Eu queria me aproximar. Eu queria muito trocar energias com aquela pessoa. Seja um namorado, namorada que se torna cônjuge, seja alguém que a gente deseja receber como filho, seja, principalmente em nossas amizades, nós é que escolhemos, ninguém nos obriga a ser amigo de ninguém. Então, do mesmo jeito que eu me aproximo, eu tenho que aprender, se for o caso, a me afastar. Porque eu estou me afastando enquanto encarnado, mas eu não estou me afastando enquanto espírito. E é por nós nos afastarmos enquanto encarnados, da maneira que nos afastamos, que geramos essas situações ditas como kármicas, essas necessidades de voltarmos numa maneira densa. Porque voltar nós vamos voltar. Então a gente tem que preparar para voltar em amor e não voltar em dor. E ainda voltamos em dor. Paciência, né? Mas é isso mesmo. Bem, feito todo esse preâmbulo, eu vou fazer a leitura dos itens 5 a 7 do capítulo 8º, Bem-aventurados que têm o coração puro, e esse pedacinho aqui, esse trecho de 5 a 7, pecado por pensamentos, adultério. Nós vamos fazer leituras da passagem do Cristo, 2 delas, e depois uma interpretação de Kardec. Vamos ver? Item 5. A
aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus 5, 27 e 28. Pois bem, aquele que houver olhado um outro com mau desejo, com má intenção, o que seria essa má intenção? Pois nós vamos falar. Já em seu coração cometeu adultério. Sexto, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do Pai, São Marcos 8,38. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do Pai. O que seria uma raça adúltera? Acho que agora, diante da reflexão que a gente já fez, vocês podem entender, né? Uma raça adúltera é uma raça que ainda desconhece o valor do compromisso. Compromisso que se estabelece com o olhar, compromisso que se estabelece com o sentimento, compromisso que se estabelece com o sentimento. Compromisso. Causa e efeito. Causa e consequência. O tempo inteiro. Nós estamos predestinados a compromissos. Quando eu acho que fiz um compromisso e em determinado momento eu digo não quero mais, eu tenho a ilusão de que eu sou o próprio centro do universo. E que o que eu penso ou sinto em relação a mim mesmo é o que importa e o outro não importa mais, porque o outro não é mais do meu interesse nesta existência. E quantas pessoas a gente não já descartou ao longo da vida, né? Lembram? Vai voltar tudinho na próxima. Então, melhor procurar, né? Aproximar de novo, pedir perdão onde achar que errou, e pedir perdão mesmo se achar que não errou, porque não importa. O que importa é, deixa eu melhorar essa energia com essa pessoa. Vale nesta vida, vale no entre vidas, vale na próxima encarnação. É meu crescimento me libertar das energias densas que eu sinta por quem quer que seja. Principalmente por eu achar que eles fizeram errado para mim. Me machucaram, me traíram, me roubaram, me enganaram. Eu também já traí, já roubei, já furtei, já enganei. São tantas vidas. Olha lá o Cristo novamente. Quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Então eu sou essa perfeição. Ainda mais sob o ponto de vista espírita, de tantas vidas que agora eu não me lembro. Ou vocês acham que todos nós somos assim, homens de bem prontinhos, e errados são os outros? E a gente nunca fez nada de errado. Perceberam? Aonde nós estamos querendo chegar? Muito bem, continuando aqui. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. De novo, e infelizmente, Kardec é um homem do seu tempo. E na década de 50, de 1800, nós estávamos no auge do desenvolvimento do que chamaríamos depois de método científico, o positivismo, as classificações, as oposições, a certeza sobre o que é e o que não é, do ponto de vista muito mais até material do que espiritual, e Kardec tenta fazer essa ponte do pensamento mais metodológico com a espiritualidade, com as informações que vêm dos espíritos para ele, mas ele não pode fazer muito diferente de separar as coisas entre bem e mal, entre erro e acerto. Percebem? O que a gente está falando aqui
A gente está tentando tirar um pouco essa situação do bem e mal. Sabe por quê? Bem e mal são nossas interpretações das coisas que nós fazemos que nos aproximam, nos afastam da nossa evolução. O Criador, que está lá onde a gente nem consegue conceber, e o Cristo planetário, que está mais próximo de nós, eles têm um conhecimento de todos os encaminhamentos. Eles sabem tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem acha que está surpreendendo o Cristo com suas atitudes agora, ainda vive uma ilusão. São caminhos que nós vamos seguindo. Os caminhos todos já foram previstos. Não importa que caminhos nós estejamos seguindo, vamos chegar no destino, vamos zerar o jogo lá no final. O que importa é aprender a lidar com as situações. Por isso nós estamos aqui nesse jogo chamado reencarnação. Eu entendo dessa forma. Estou colocando para vocês da maneira como eu percebo. Me perdoem aqui, tem alguém solicitando participação para participar do meu vídeo. Eu não sei como resolver. Não estou ainda nessa fase com o Instagram. Só me perdoem, por favor. Eu vou aprender para a próxima. É uma dúvida que eu vou guardar para aprender e responder na próxima, tá? Bem, continuando. Então, o item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Antes da resposta, o que é um pensamento mau? Bem, a gente, pela oposição, pressupõe que um pensamento bom é um pensamento amoroso, é um pensamento fraterno, é um pensamento de união, não de exclusão, é um pensamento que deseja o bem comum e não o meu bem somente, não é? E um pensamento mau é um pensamento egocêntrico, é um pensamento em mim mesmo, onde eu me preocupo somente comigo e o outro é o outro. Então, é a maneira como eu posso aqui tentar conceber para vocês o que seria um pensamento mau. Senão eu vou olhar o outro como um malvado e vou me ver como um bonzinho. Bonzinho eu sou o inocente, tranquilo, não erro. E o malvado é o que faz bobagem o tempo inteiro. Então a gente vai sair desses estereótipos, né? Ah, tá bom, ó, recebi uma outra informação. Tá, então eu não preciso aceitar visualizar. Vocês podem colocar as perguntas e eu posso olhar daqui para o final, se alguém me ensinar a olhar também, porque vai passando tudo, né? Ou se alguém olhar, até depois me replique a pergunta ou me avise aqui que eu até respondo, tá bom? Bem, então a principal questão é nós ficarmos presos com a história de bem e mal. Mas naquele tempo era assim que se expressava o caminho de boas consequências ou de consequências harmônicas, consequências consonantes, e o caminho de consequências dissonantes. Consequências que nos alinham e nos elevam, e consequências que nos geram ruídos e dificuldade de promover algum tipo de harmonia. Porque se eu não estiver em harmonia comigo, eu não tenho condições de estabelecer harmonia com nada além de mim. Eu fico ainda muito preocupado em me refletir nos outros como espelhos da minha insatisfação comigo mesmo. Então eu preciso me resolver. Aí eu posso conseguir resolver a minha relação com os outros. Enquanto eu não me resolvi, o externo é responsável por tudo que está errado comigo. O outro é o responsável, não vou mais falar de culpado. O outro é o responsável, meu chefe é o responsável, meu cônjuge é o responsável, meu filho é o responsável porque não faz isso, meu cônjuge porque não faz aquilo, meu chefe porque é assim assado, meus parentes porque são desse jeito, o presidente porque é desse jeito, todo mundo interfere para me gerar infelicidade. Percebem a ilusão? Sou só eu que crio minha infelicidade. Por não saber que
tudo o que eu recebo é consequência de minha própria causa. São meus atos, meus pensamentos, meus sentimentos pelos quais eu sou responsável. E vou arcar inevitavelmente com as consequências deles, independentemente se eu os considere bons ou ruins. Consequências boas ou ruins. Né? Pois bem, então agora vamos responder a esta pergunta. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, sofro as consequências de um pensamento dissonante, de um pensamento que não encontra respaldo nem em mim mesmo, num pensamento que só expressa a minha confusão interior e o meu desconhecimento de mim? Cumpre que se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece, se harmoniza e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Chegou na palavrinha mágica. Nós precisamos nos harmonizar para estar em posse do nosso livre-arbítrio. E podemos, então, ser conscientemente responsabilizados pelos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Todo pensamento mau, todo pensamento dissonante, todo ruído energético, resulta, pois, da imperfeição da alma. Perfeito, parabéns, é isso. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, de onde vem essa vontade? Se a minha imperfeição é o retrato que eu tenho de mim mesmo, é a noção que eu tenho da existência. De onde vem esse desejo de me depurar? Da fagulha divina, do código cósmico, da noção de quem eu sou, da noção de quem você é, que está dentro de cada um, a centelha divina. Lá está tudo que vai se revelando à medida que nós vamos conseguindo vencer os nossos próprios desafios. Muito bem. De acordo com todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. Bem, aí vem de novo a história. O repele com energia, a vontade de repelir o mal. Olha só como a gente até franze quando fala, né? Vontade de repelir o mal. Não é exatamente isso. Não é essa vontade do ego de tomar um caminho e não tomar outro. É um grau de harmonia vibracional, é um grau de equilíbrio que nós, uma vez que ascendamos a ele, não faz mais sentido nenhum cair. É um crescimento. As experiências vão nos permitindo enxergar diversas perspectivas da mesma coisa. E aí nós vamos nos aprimorando, porque o que nos machuca, e nós percebemos que machuca os outros, nós não queremos repetir. Nós não queremos mais repetir. E é daí que vem a nossa vontade de não repetir um ruído, de não repetir uma ação, um sentimento, uma energia dissonante. É indício de esforço por apagar uma mancha, sim. A vontade de reparar. Porque eu falei, não há culpa, mas sim responsabilidade. Só que a responsabilidade não nos sai da consciência. Até que a gente resolva. Até que a gente repare. Aquele ruído energético que estava em mim, que eu exportei para outra pessoa. E quantos a gente não já fez só nessa vida, né? Quantos a gente não já fez hoje? Quando a gente passou a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa chateação e alterou o equilíbrio, a harmonia de outra pessoa. Porque está todo mundo buscando esse equilíbrio.
de um jeito ou de outro, consciente ou inconscientemente, está todo mundo querendo paz. Mas vivemos em meio a ruídos energéticos. Vivemos em meio a energias densas que nós causamos uns aos outros. Um pouquinho de luz que a gente recebe dessa doutrina é para nos tornar conscientes disso, para ver se a gente altera o nosso comportamento, para que a gente possa promover a harmonia e a emanação de energia equilibrada e não energia ruidosa, né? Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer um mau desejo depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Essa resistência às más inclinações, ela vem do espírito consciente de que aquilo é ruim para ele. Se ele já estiver no nível de identificar que não vai fazer porque é ruim para o outro, ele já está muito mais avançado. Porque a coisa começa quando eu percebo que algo é ruim para mim. Aí eu sinto em mim. Aí eu reconheço que se doeu em mim, deve doer no outro. Por isso, muitas vezes, precisamos passar pelas situações que causamos aos outros. Porque não é só falar sobre a situação, é sentir. Eu não sou capaz de sentir a dor do outro enquanto eu não tiver presenciado essa dor em mim. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo, de oportunidade. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Quer dizer, o que é o ter vontade de cometer o mau ato? É eu viver em ruído. Nessa confusão eu sobrevivo e eu só sei viver em confusão energética. Eu não sei o valor de compromissos. Eu estabeleço como se eu estivesse tomando um sorvete. Toda hora eu estou estabelecendo um compromisso, sem nenhuma intenção de cumpri-lo. Eu não reflito antes de direcionar um olhar para quem quer que seja. Eu não reflito que ali no olhar, ali no pensamento, ali no sentimento eu já estou estabelecendo vínculos e compromissos. Então o que eu quero com o outro, para o outro, o que eu desejo para o outro ou com o outro, o que eu faço com o outro, é minha responsabilidade. E gerará naturais consequências que serão minhas professoras. Minhas consequências serão minhas professoras. Como as consequências agora das causas passadas são as minhas professoras deste momento. Eu estou sofrendo isso, eu estou passando por isso. Eu estou aprendendo lições de coisas que certamente eu já fiz. Então, o que importa é o que eu vou fazer para frente diante do que eu estou aprendendo agora. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, aquele que já se encontra harmonizado, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia ainda vem, mas ele a repele, há progresso de estar passando por um processo de harmonização. Naquele, finalmente, que pensa no mal e esse pensamento o satisfaz, ou seja, que vive dessa sensação mais densa, dessa energia mais densa, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito bem. Por último, nós viemos aqui do fundo para cá e aqui. Adultério na vida conjugal, adultério nas relações humanas. O que seria? O não cumprimento de compromissos. Achando inconscientemente que não existirão consequências. Esse foi o nosso objetivo de hoje, essa reflexão feita. E antes da gente encaminhar para o encerramento, eu gostaria só de perguntar a vocês
se tem alguma questão especial que gostariam de fazer agora, para que a gente ainda abordasse. Ninguém? Quando as pessoas aparecem aqui, tem um botãozinho acenar. Se eu tocar nesse botão, vai acontecer o quê? Ah, sim. Olha, aprendi, viu? Aprendi que se tocar aqui acena. Aos pouquinhos, toda hora é um aprendizado. Nenhuma pergunta? Ficaram muito chocados? Ok, Lu Silva. Meu interesse não é chocar vocês, é buscar um aprofundamento da reflexão necessária, né? Para que a gente possa fazer diferente. Quem sabe começar a fazer diferente hoje mesmo, em casa, com os nossos familiares, né? Ah, Alessandra. Alessandro já reconheci. Isabela também. Ah, Anaílde. Que bom. Que bom, Isabela. Certo. Márcia. Marcinha, foi bom, né? Que bom. É, a espiritualidade intui, isso é que importa. Então vamos encaminhar para o encerramento do nosso encontro. Teria uma leitura final, mas como eu avancei no horário, eu vou evitar essa passagem e fazer só a nossa vibração, tá? Para depois a gente proceder ao encerramento. Isabela. Pai é um negócio sério, é uma relação profunda, né? Eu estou nesse processo de reaproximação e é muito gostoso quando a gente faz conscientemente. Bem, amparadores espirituais do nosso Ivone, anjos guardiões, mentores e guias de todos nós que estamos aqui participando, que possamos aproveitar em nossos corações tudo aquilo que for possível do que for mencionado aqui. Nossas falas são como peças de quebra-cabeças que nós distribuímos às pessoas. Cada um pode e deve buscar entre elas aquela ou aquelas que possam completar o seu quebra-cabeças, que é individual, o de todo mundo. Nós não sabemos do que falamos, o que pode ser de utilidade para cada um, mas estamos conscientes que, de uma maneira geral, a nossa intenção da espiritualidade presente é que todos se iluminem e observem a sua própria escuridão em busca de estabelecer harmonia consigo. Nós, neste momento, pedimos também que seja magnetizada a água que se encontra nos lares de todos aqueles aqui presentes, para que ela possa servir de instrumento de harmonização energética nos corpos sutis, no corpo perispiritual de cada um, e que dentro da medida do necessário e do possível, esse reequilíbrio possa se manifestar nos corpos físicos de todos nós. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês por estarem conosco sempre, pelo amor incondicional que esses amparadores têm por todos nós, e principalmente aos nossos anjos guardiões, aos nossos protetores que estão conosco por amor incondicional também, acompanhando e nos harmonizando em nossos corpos espirituais, já que, enquanto encarnados, não temos controle desse processo e por isso precisamos desse apoio. Irmãos queridos, que estejamos em paz e possamos passar esta semana na melhor forma possível,
buscando amar, curar, reparar em todas as situações onde tenhamos dado causa. Muito obrigado a todos, que a paz do Pai esteja conosco hoje e sempre. Nós temos só alguns avisos finais e eu vou ler rapidinho aqui para vocês, tá bom? Bem rapidinho. Por conta das exigências mínimas de segurança sanitária, espaço físico reduzido e ausência de recursos humanos e materiais adequados para a realização das atividades presenciais, a diretoria decidiu manter a suspensão dessas atividades até segunda ordem. As atividades do IAP estão acontecendo de forma virtual e, a partir de setembro, em comemoração pelos 26 anos da casa, estaremos realizando nossas lives de quarta e sábado na plataforma do YouTube. Além disso, no dia 20 de setembro, dia do aniversário da casa, vamos realizar o primeiro seminário virtual espírita Ivone do Amaral Pereira, com uma palestrante muito cativante, experiente e sábia, Maíse Braga, de Brasília. Em tempos de pandemia, a humanidade vem intensificando sentimentos de medo, ansiedade, preocupações, gerando desequilíbrios mentais. Precisamos assumir o controle de nossa mente para termos o maior aprendizado possível e evoluirmos durante essa oportunidade que nos já foi dada, chamada pandemia. É sobre esse tema que Maíse vai dialogar conosco. Já estamos preparando um material de divulgação. Aguardem, por favor. Os tratamentos espirituais ocorrem virtualmente às quartas e sábados após o estudo do Evangelho ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual via Google Meet, que é um aplicativo de comunicação por vídeo que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no site do IAP. Para participar, basta acessar o link www.iap.org.br, ir na aba Atendimento Fraterno Virtual e clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar nosso contato. As inscrições podem ser feitas em qualquer dia e nossos atendentes entrarão em contato minutos antes dos atendimentos, que se realizam às quartas, 18 às 20, e aos sábados, das 17 às 18 horas. Nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar nosso site, mais uma vez, e acompanhar as atividades. E os nossos estudos estão ocorrendo por meio do Google Meet ou da plataforma Zoom ou outros via live do Instagram. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp, entre em contato conosco. Nossos contatos estão no Instagram. Acho que essas informações são suficientes pelo momento. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado a todos. E agora vem a parte final, onde eu tenho que encerrar e publicar esse vídeo, e eu serei bem intuído para realizar isso. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração de todos. Agora já sei acenar. Tchau.